Hoje estamos com Rosiane Fernandes, uma síndica profissional aqui num dos condomínios em que ela faz a gestão, o condomínio Forma Butantã, um empreendimento da construtora Vinx. Rosiane, seja muito bem-vinda a essa nossa estreia da série Quem é seu síndico? Muito obrigada primeiro pelo convite, me senti muito honrada. E o Forma Butantã é um condomínio novo, né, recém-implantado, e a gente ainda está vencendo os desafios da implantação. Obrigada, viu, Elizabeth, pelo convite. Imagina, eu que agradeço a ter aceito, né, esse convite. Eu gostaria de te pedir para fazer uma breve descrição da sua biografia, para que a gente possa conhecer um pouquinho melhor. A Rosiane começou como síndica, acho que como a maioria dos síndicos, pelo menos de uma década para trás, né? Eu iniciei como conselheira, me reelegi como conselheira, depois me tornei síndica, eu era moradora, então aquela coisa de que as coisas não estão fluindo corretamente, me tornei síndica. Também fui reeleita como síndica e ao final do primeiro mandato, andando na área comum, um corretor que estava negociando um imóvel me disse: parabéns pelo trabalho, Rosiane, o imóvel aqui valorizou 35%. E eu levei um susto, né? A gente não tinha feito com esse foco principiante. Sim. Mas então, em função dessa palavra de estímulo desse corretor, eu fui me profissionalizar, me capacitei e aí fiz da sindicatura minha única profissão. A minha formação é na área de saúde. Mas então eu deixei de ser nutricionista para atuar só como síndica. Se apaixonou, né, pelo trabalho. Sim, eu falo que o bichinho me mordeu. Eu sou apaixonada por ser síndica e eu até brinco, né, com os clientes de que sou apaixonada, gosto de ser síndica, mas eu sou normal ainda, viu? E essa jornada já tem quantos anos? 20 anos. 20 anos, instituí a empresa há 11 anos atrás. Já está no sangue, né? Já está assim, no automático, vamos lá. E como funciona essa questão das responsabilidades, dos desafios do cargo? Como que você vê isso? Primeiro, a gente tem que estar consciente exatamente dessas responsabilidades, porque as responsabilidades legais são pesadas, porque é uma responsabilidade civil e uma responsabilidade criminal também. Uhum. Então, tudo que acontece, ou todos os meus atos, devem ser em consonância e de acordo com a legislação, né? Qualquer coisa que possa estar em desacordo, então eu posso responder por isso. E para isso é importante que a gente tenha uma equipe que nos auxilie. A empresa que eu instituí é uma empresa familiar hoje, né? Então eu tenho meu sócio, que é meu marido, e eu costumo dizer que é meu marido nas horas vagas. Né? Quando sobra tempo, né? E tem a minha filha também, que lidera a área de comunicação da empresa hoje. Então é uma empresa familiar e apesar dessas responsabilidades, como a gente conseguiu envolver então pessoas de confiança, né, a gente tem onde se apoiar e para quem pedir ajuda, que é muito importante. Sim, com certeza. Muito legal saber desse detalhe, né, da sua carreira aí. E quantos condomínios você já administrou? Elizabeth, algumas dezenas, algumas dezenas. Puxa, nesses 20 anos, eu não sei te dizer quantos, né? Mas qualquer dia eu vou me dispor a contar, se eu tiver o registro de todos. E a gente, primeiro, no começo da carreira foi aprendendo mesmo, e hoje a gente já está com muito orgulho, assim, de forma muito humilde, a gente continua aprendendo, mas a gente já tem condições de ensinar também, isso é muito bom. Isso é muito bom, né? E um síndico profissional isso você conquistou ao longo da sua carreira, não só com cursos e capacitações, como você fez, né? Mas principalmente pela experiência, né? Sim. Porque na prática que se... Na prática que a gente chora e ri, viu? Põe a valer. E nessas ações de gestão, ao longo desse tempo, qual ação que você, além dessa da boa valorização, excelente valorização do imóvel, qual outra ação de gestão que você se orgulha de ter realizado?
Olha, são muitas, mas em especial duas situações que nos trouxeram bastante orgulho. Uma delas é um condomínio, foi num condomínio que a gente atuou por 9 anos, inclusive, a história linda, que nós fizemos o condomínio reviver. Quando nós assumimos, era um condomínio quase que abandonado, tinha traficante, tinha doentes mentais, tinha um morador com TOC, transtorno obsessivo compulsivo, morando com 150 gatos no apartamento. Nossa. Ele estava quase abandonado pela família. Para você ter ideia, quando nós assumimos, nós tivemos que contratar uma viatura, né, para fazer ronda dentro do condomínio, porque tinha droga sendo traficada ali. E uma inadimplência absurda. Então, ao longo do período, nós recuperamos mais de 1 milhão da inadimplência, quase 1,1 milhão de inadimplência, e devolvemos esse valor para o condomínio em benfeitorias. Então, instalamos grupo gerador, reformamos completamente o playground, a portaria, os 3 salões de festa, que são 3 torres, sistema de segurança, retrofit da área comum, reforma da academia. Fizemos muitas benfeitorias sem rateio extra. Nossa, que ótimo. Então, reforma da quadra, então muitas. E ao final do nosso último período de mandato, que eu declinei para a reeleição, chega uma hora que a gente entende que o condomínio tem que renovar mesmo. Então, ao final desse período, o imóvel tinha sido valorizado em mais de 40%. Aí, novamente, um bom trabalho. Exato, né? Exato. E o segundo case é um condomínio onde a gente assumiu no Morumbi. Conceitualmente, ele deveria ter 2 torres, condomínio já menor. E até então ele tinha uma torre só, e os moradores dos condôminos muito insatisfeitos com a construtora, porque ela já havia se posicionado que não iria construir a segunda torre. Então era uma torre e circundada por tapumes e por uma fundação inacabada da segunda torre. Nossa. Então você se deparava com insetos, roedores, roubos, entravam muito facilmente por essa construção abandonada, e a desvalorização do imóvel em pleno bairro do Morumbi, não é? Então nós já tinha um movimento assim bem discreto sendo iniciado pelo condomínio. Nós assumimos, eles procuraram a sindicatura profissional por causa disso, para que pudesse tomar as rédeas. Ingressamos com uma ação judicial, e até antes do que a gente esperava, a construtora nos procurou para fazer um acordo judicial. E resumindo, a segunda torre foi implantada em dezembro de 2022 e o apartamento está sendo vendido agora quase que pelo dobro do que era antes da segunda torre. Nossa, é um case assim de sucesso mesmo. Eu imagino a alegria dos moradores desse condomínio de ver que eles receberam o suporte que precisavam, né? E é isso que a gente espera de um síndico, né? Sim. De um síndico profissional, uma síndica. E eu costumo dizer que o olhar da mulher, me desculpem os síndicos, eles podem ser empreendedores também, e assim é importante, né? Não só ser profissional, mas ser capacitado, mas também empreendedor. Mas o olhar da mulher é diferente, né? E aí alguns cases assim acabam acontecendo. Muito bom. Eu digo que a mulher, ela consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo e fazer muito bem. O homem é monofásico, não adianta, ele tem uma caixinha só, então ele precisa tratar daquela caixinha. Ele é objetivo, ele pode ser muito eficiente também, isso não há dúvida. Sim, né? Sem dúvida, mas sem vamos, dúvida. Né, o mercado está aí, e assim, se um condomínio ele pode contar hora com o síndico, hora com uma síndica, sempre que a síndica aparecer por ali vai dar um toque especial. Sim, assim como quando eu preparei aqui a sala, eu já priorizei alguns detalhes, né? Como que vai ficar um vasinho aqui, uma água, um detalhe, né? Uma visão mais abrangente, né? Isso é legal. Faz a diferença. Faz diferença, né? Que a gente tem que atender, né, as expectativas. O meu sócio, como sendo do sexo masculino, é mais racional, né? Então ele gosta da parte de planejamento financeiro e tal. Mas mesmo assim, ele de forma miúde, ele me chama, ele fala, tá faltando um toque feminino aqui, o que está faltando? E a gente sempre colabora, é muito bom, é muito bom. É muito legal, já meio que muitas perguntas aqui você já me respondeu, né?
Com certeza você é uma síndica empreendedora, né? E deixa eu ver, uma outra pergunta é sobre conflitos. Este é um ponto que todo síndico, né, além da comunicação, como lidar com os conflitos, com a satisfação dos moradores, né? Como fazê-los enxergar essa questão do trabalho que é feito ali nos bastidores, né, que eles muitas vezes não veem. Sim. Como que você trata isso? Gestão de conflitos é um tema bastante delicado em condomínios, né? Os conflitos em si são inúmeros, sim, né? E a pandemia potencializou isso. Eu acho que a gente vai falar por muito tempo ainda das consequências da pandemia, né? Ela trouxe algumas coisas boas para a gente, né? Como resultado, como consequência, mas muitas também que a gente ainda está trabalhando para que o negativo se torne positivo. E uma foi a questão do conflito, porque as pessoas estavam em casa, então o apartamento se tornou escola, ambiente de trabalho, lazer, descanso, né? Se tornou tudo. Então um tinha que estudar inglês, o outro tinha uma conferência com a China, o outro tinha que descansar, o outro estava assistindo um filme. O outro fazendo um ensaio de música. Exatamente. E o vizinho com outros interesses no mesmo momento, né? Então era quase certo o conflito. E aí a gente também foi se capacitar para isso, né? A gente tem um pilar de gestão na empresa que é a humanização de pessoas, é uma administração mais próxima do morador. Então sempre que possível a gente chama as partes envolvidas, porque eu não vou resolver o problema deles. Não. Né? São eles que têm que achar um meio termo entre eles para que o problema seja resolvido. E a gente então traz essa conscientização para a mesa e vai levando ali, né, dá a vez para cada um falar. Às vezes eles querem só desabafar, às vezes saem de mãos dadas, abraçados para tomar uma cerveja, enfim. Muitas vezes acontece isso e eles têm que entender que é conversando, né, com o intuito de boa fé. Eles entram em acordo, mas é um tema cada vez mais que a gente se depara assim com dificuldade nos condomínios. E às vezes precisa de um mediador, né? Aí, como disse a doutora Ana Pretel, o síndico vai lá, fecha a torneirinha do vazamento, né, do problema que está acontecendo, chama o mediador, ele vai lá e consegue também ajudar de uma forma mais didática, mais profissional, né? Porque se trata de um mediador, ou se não passa por uma arbitragem, se não a juízo mesmo. Tem casos que acontecem, né? Sim, não, eu estou falando internamente, dizendo, sem grandes consequências ou fatores de impacto atrelados. Doutora Ana é uma excelência em mediação, né? Não é? E o que eu falei é completamente diferente do que ela faz, até porque ela faz profissionalmente isso, né? Sim. Todo o meu respeito por ela. Com certeza. Mas é bom quando o síndico, a síndica toma essa ação e consegue já numa conversa ali resolver, né? Sim. E aí, se necessário, aí recorre a profissionais mais direcionados, né? Você já falou da inadimplência, né? Que uma coisa que você tratou com excelência e acabou trazendo resultados muito positivos dentro de um condomínio. Mas o que mais você pode falar sobre esse problema tão recorrente em tantos condomínios, né? Os condomínios os síndicos precisam estar cientes de que a gente precisa de braços para nos auxiliar na gestão. E um dos braços importantes é a cobrança dos inadimplentes, né? Então a gente sempre propõe para os condomínios a contratação de uma assessoria jurídica para que ela, através então desse escritório de advogados, faça a cobrança dos inadimplentes. E para isso você precisa determinar regras. Qual é a tua régua de cobrança que você vai adotar? Você vai judicializar isso com 30, com 60 dias, até que momento você vai fazer a tentativa de acordo extrajudicial, que é o melhor caminho. Porque um acordo extrajudicial, o condomínio já começa a receber, o condomínio já começa a pagar e está todo mundo feliz, né? Dentro das condições em que ele pode pagar essa dívida. Então, nós sempre valorizamos e sempre recomendamos uma assessoria para cobrança,
de preferência jurídica, porque ela já abarca todas as outras necessidades do condomínio, né, pensando aí em custo para o condomínio, né? E o outro ponto é essa régua de cobrança que é de vital importância que seja aprovada em assembleia. Você não pode judicializar com 30 dias, 31 dias um débito sem que isso tenha sido aprovado por assembleia. Era uma pergunta também que eu ia fazer, porque alguns condomínios, alguns síndicos deixam isso se tornar uma bola de neve. E aí compromete a saúde financeira e a vida do condomínio, né? Porque como que vai pagar as contas quando chega numa porcentagem tão alta de inadimplência? Sim. Esse primeiro condomínio que eu expus o case, quando eu assumi, ele tem 3 torres. Uma torre não pagava. Nossa. Então a gente teve que se virar, né? É muito importante. Em último caso, em última instância, no pior cenário, o síndico tem obrigação por lei de pagar as contas do condomínio. Então aí ele tem que chamar uma assembleia, expor a situação e dizer, não tem caixa para pagar as despesas ordinárias, né? Graças a Deus isso nunca aconteceu com a gente, porque é uma saia justa, danada, né? Chegar a esse ponto, porque aí você vai ser questionado, mas porque vai ter que aumentar até chegar aqui, o que foi feito, né? Então você tem a cobrança para ser feita e a renegociação dos contratos, que é importante também. Uma você tem que captar, receber o que devem, né, para o condomínio. Outra é você dizer para o teu prestador que está contratado, eu preciso da tua ajuda nesse momento e precisamos reduzir os valores. É importante isso. Então, tendo uma cobrança efetiva, uma consultoria jurídica, isso já é um problema a menos para o síndico, né? Não deixa acontecer a emergência em si, né? Que até porque é importante para o condomínio, Elizabeth, ter um advogado que represente os interesses do condomínio. Independente do síndico, independente da administradora. Exatamente, independente. E é o que a minha empresa defende hoje. A sindicatura é um pilar, a administradora é outro, a assessoria jurídica é outro e, quando possível, a auditoria. Todas essas empresas se autorregulam, todas independentes, né? E aí evita, né, maiores problemas. Acho que em tudo na vida, né? A gente estava falando de um contrato pessoal, né, de reforma, e a gente chegou nesse impasse. Porque a necessidade de ter, sim, um engenheiro e um advogado, antes até de fechar o contrato. Às vezes a gente fala, mas é um custo a mais, é um desnecessário. Não é desnecessário, ele pode evitar muitos infortúnios, muitos problemas, e no condomínio também não é diferente. É um ponto super importante. Permita-me compartilhar com você, então, aqui mesmo onde a gente está, no Forma Butantan, a contratação, desde a implantação de uma equipe de engenharia, para fazer a gestão das reformas. Isso foi de vital importância, porque o modelo de construção aqui, a alvenaria estrutural, é aquele em que não pode haver rasgos na parede. Então, nós já, na implantação, na concepção da previsão orçamentária, nós incluímos uma empresa de engenharia e foi muito bom, porque a equipe de engenheiros faz a gestão, resolve o problema com o condômino, que por vezes também tem um arquiteto ou engenheiro contratado, então os técnicos se entendem, vem para o síndico o problema quase que resolvido. O síndico só entra nessas ocasiões quando precisa notificar, quando precisa emitir uma advertência ou uma multa para essa unidade que não acatou a regra, né? Mas a experiência foi extremamente positiva. Nós pretendemos implantar agora um condomínio em outubro. Também já estamos colocando engenharia na previsão orçamentária. Perfeito, é verdade. Eu conheço essa empresa, eu achei excelente porque instrui o morador, né? Porque ele chega no condomínio todo afoito, maravilhoso condomínio, piscina, meu apartamento, vamos às obras. E daí não sabe como funcionam as coisas, e cada condomínio é de um jeito, né? Sim, cada condomínio tem seu DNA. Então, outro ponto importante aí, um excelente case aí também, né? Aqui no Forma Butantan. Nós falamos sobre a conservação, tem a conservação das áreas comuns, é uma coisa que você costuma sempre vistoriar, passar com o seu ponto de vista mesmo. Como que você trata essa questão da conservação e também a questão dos profissionais, das empresas terceirizadas que
quando você vai fazer cotação e pesquisa. Isso é importante também. Em se tratando de conservação, nós temos como política na empresa, quando o síndico chega ao condomínio, ele vai fazer uma ronda, ele vai andar pela área comum, às vezes, na maioria das vezes, acessar áreas técnicas, e a gente valoriza que isso seja feito com o zelador do lado, para que ele se sinta parte integrante desse processo e se sinta importante, porque se você chega e você faz a ronda sozinha, dá a impressão que você está desabonando, não confiando no trabalho que ele realiza. Então, um pilar que é muito importante, que eu sempre bato na tecla da minha equipe, é que valorizem o zelador, o profissional que você tem alocado no condomínio. Né? E aí, nessa ronda, então, você sempre encontra coisas que precisam ser melhoradas, precisam ser feitas, até uma lâmpada queimada que precisa ser trocada, às vezes ele não viu, né? E aí você também acaba tomando ciência de algumas necessidades, de algumas demandas que fugiu dos teus olhos em algum momento, pode acontecer. E o mais gostoso, você encontra os moradores dos condôminos na área comum. Sim. E você acaba interagindo com eles, né? E neste momento, quando eles te veem na área comum, eles entendem que você está cuidando do patrimônio deles, que o resultado é bom. Exatamente, esse é um ponto super importante, porque eles veem que está sendo visto, né? Está sendo cuidado. Sim. Em termos de novos fornecedores, ou como contratar fornecedores que você me perguntou, nós também temos a política de homologação de fornecedores. Então, nós temos uma carteira de fornecedores homologados que não é fechada. Essa carteira qualquer pessoa pode indicar. Você pode me indicar um fornecedor que você considera que seja bom. Eu vou passar isso para a área de suprimentos e ela vai homologar. Então, ele vai se sujeitar, vamos dizer assim, à entrega de alguns documentos para a gente avaliar o cadastro, até TJ a gente avalia, CNDs, enfim, capital social, para ver se ele tem estrutura, se ele tem condições, se o KNAI dele está de acordo com aquele serviço que ele está se propondo a prestar. Sim. Isso é segurança jurídica para o condomínio. Né? E é interessante que aqui o Forma Butantan, quando a gente aprovou o sistema de segurança, aprovamos através de uma comissão, sugerimos a formação de uma comissão e essa comissão trabalhou então, primeiro através de um projeto que nós sugerimos que fosse aprovado um projeto do sistema de segurança e aí a comissão aprovou uma empresa. Eles não aprovaram o orçamento, o crédito que ia ser levado, o valor que ia ser levado para a Assembleia. Eles me trouxeram a empresa quase que contratada já. E aí eu falei, não tem problema, vamos homologar a empresa antes que ela comece a fazer a obra. Ela não passou pela homologação. Ela não passou. E aí eu tive que chamar a comissão, explicar tudo isso junto com o conselho. Eles entenderam, se sentiram até... Aprenderam, né? Aliviados, né? Porque a gente ia correr um risco. Sim. Né? Refizemos o processo orçamentário com empresas homologadas. Eles também indicaram outras empresas, grandes empresas do mercado. E aí deu certo. Hoje o sistema de segurança está aí da metade para o fim na instalação. Perfeito, muito bom. E falando sobre o zelador, o gerente predial, né? Ele acaba sendo um braço direito. Então, caminhar com ele, não só ele se sente valorizado, mas também ele passa muitos feedbacks, né? Nesse passeio, né? Acaba se tendo muitos feedbacks que ele está diariamente, né, no condomínio. Sim, é muito gostoso, é muito gostoso. Eu digo que se eu pudesse ser síndica, só de andar na área comum seria ótimo. Mas o trabalho remoto do síndico é extenso, né? Mas isso faz parte, eu particularmente gosto bastante. Analisar contratos, negociações, uma série de coisas, né? Parar assim para refletir quais são as melhores soluções para aquele condomínio em questão, para aquele problema que surgiu, enfim, até para evitar emergências e problemas futuros, né? E nós falamos, não sei se nós falamos sobre segurança. Segurança é um ponto super importante e aí acho que a gente estava comentando nos bastidores, né? Sobre perceber a segurança. Aí eu citei André de Pauli, né, que é um excelente profissional, e hoje conversando com ele, ele falou assim, mas você não tem que sentir segurança, não dá para sentir segurança, tem que perceber segurança, então
perceber a tranquilidade, poder ir e vir, né? E como você trata essa questão em específico, como a tecnologia te auxilia, o que você tem a colocar sobre esse assunto? O condomínio onde nós estamos, acho que é um exemplo disso, principalmente quando se implanta um condomínio, você não tem nada de segurança, né? E os moradores ficam aflitos por causa disso. Não tem uma cerca elétrica, não tem uma câmera, não tem nada, não tem um tag, um reconhecimento facial. Então a gente começa do começo, buscando um profissional em segurança para que ele desenhe, conceitue um projeto, né, do sistema de segurança. E foi exatamente isso que a gente fez aqui. Leve esse projeto para a Assembleia, aprova o projeto e baseado nesse projeto, então, a gente inicia o processo orçamentário. Tecnologia sempre, as melhores, né? Aqui no Forma, por exemplo, a gente já está iniciando com reconhecimento facial, com câmeras de última geração, né? E é importante que você envolva a massa condominial disso e durante a obra, que é o que a gente faz também, a gente posiciona periodicamente a massa condominial. Ainda que a gente seja cobrado de mais comunicados, de mais comunicação, mas a gente procura comunicar qual o status da obra, né? Para que possa consultar, né? Ver o andamento. Exato. Porque eu acho que é isso que você falou, eles precisam perceber que está sendo feita, que está acontecendo, né? Para que eles se tornem um pouco mais tranquilos ou menos intranquilos enquanto... Tenham menos medo, não sintam medo, né? Exato. E aqui na rua, acho que umas 2 ou 3 vezes já viram assalto. Então aí eles entram em pânico mesmo. E a gente está buscando até complementarmente à implantação do sistema de segurança, aquela vigilância colaborativa, né? Que fica já na área externa, com câmeras. E aí para captar aí meliantes de rua mesmo. Então a gente tem que trazer isso para o condomínio e com profissionais capacitados, com empresas capacitadas para isso, de novo, né, os braços que o mercado nos fornece, né, e também envolver muito o zelador ou gerente predial. Ele precisa, isso eu bato na tecla a vida toda, o zelador ou gerente predial precisa se sentir parte integrante do processo, ainda que você esteja à frente da gestão e que você também esteja liderando ele, mas é importante que ele se sinta como parte integrante. Fica mais fácil, né? Fica mais fácil. E muitas vezes ele vem com algumas sugestões valiosas. Muitas. E algumas percepções que ajudam o síndico, a síndica a tomar a decisão mais assertiva, né? Você falou sobre um projeto. Cada condomínio, lógico, tem ao redor aí para fazer um projeto de segurança. A partir do momento que é feito esse projeto por um consultor, novamente aí vou citar, né, profissionais que fazem esse tipo de trabalho e que é um investimento assertivo, porque você acaba desenhando todo o projeto, apresentando numa assembleia, aprovando, você cria um cronograma de ação, lógico, não dá para implantar tudo de uma vez mesmo porque tem custos, né? Mas você consegue criar aí um planejamento que todos entenderam e não precisa ficar toda hora levando a assembleia para aprova isso, aprova aquilo. É muito desgastante, aí você tem que explicar tudo. Não, a partir do momento que é feito um projeto de segurança, como você mencionou, acaba sendo muito mais efetivo, mais eficiente a gestão, não é? Mais fácil para o síndico e mais fácil para os moradores já entenderem e já irem absorvendo o que foi proposto, né? Sim. E também uma coisa que é importante, Elizabeth, a gente dá a ciência para a massa condominial que não existe risco zero. Não existe. Então, a nossa obrigação, nosso objetivo, nosso intuito é mitigar esses riscos, né? Então, criando barreiras físicas nos acessos e munindo o condomínio de aparelhos bons, excelentes, de última geração, para que esses riscos sejam diminuídos. Mas a gente procura conscientizar a massa condominial de que eles fazem parte do sucesso desse processo, do resultado, né? Que nós temos sistemas, tecnologia e pessoas. Então, Rosiane, a gente está falando sobre segurança. A gente se preocupa muito com ninguém pode entrar no condomínio, a segurança ao redor e tudo mais, com câmeras externas, cerca elétrica,
controle de acesso. Mas existe também a necessidade da segurança interna, né? E daí câmeras de segurança internas em locais estratégicos fazem toda a diferença, não é verdade? Toda a diferença. Uma coisa que é importante também você ter conhecimento, e isso a gente capta no dia a dia e principalmente em assembleia. Onde o condomínio quer chegar? Qual é o nível de segurança que ele quer ter dentro do condomínio dele? Dentro e no perímetro, dentro e fora, né? Porque é óbvio que as câmeras captam as imagens de pessoas, de bandidos, de meliantes, é evidente que sim, mas a gente ainda tem dificuldade para fazer a massa condominial entender que as câmeras estão para fazer a segurança patrimonial. Elas ajudam muito nessa segurança, então por isso que a gente tem que perguntar onde que o condomínio quer chegar. Né? Quer em todo o acesso, em toda a área de circulação, em todos os halls, né? É aí que a gente projeta alguma coisa dentro da expectativa do condomínio. Internamente é de vital importância, então sempre que o condomínio tem condições, e aí eu estou falando da questão financeira, né, de contratar um ronda interno, aí é pessoa. Né, os sistemas, câmeras, isso pressupondo que isso já esteja instalado. Né? Então aí complementarmente você contrata um profissional para fazer ronda interna, fazer ronda no perímetro, isso também é importante. Sim, com certeza. E tem algumas ações também que os moradores precisam tomar, né? De não deixar a porta aberta, que depois somem as coisas, aí eles não sabem quem foi, vai procurar saber na câmera. A câmera meio que serve para inibir e para documentar algumas questões, sim, exato. Mas é importante que a gente tenha os nossos cuidados, se previna de outras formas, né? Sim. Também, inclusive, como você mencionou, o pé na porta acaba tornando possível alguém entrar, né? Sim, ser oportunista e entrar. Mas também deixar pessoas entrar, ver quem tá convidando para o condomínio, né? Então tem uma série de... Uma coisa que acontece bastante, Elizabeth, é a famosa carona. Você está chegando ao condomínio, quer seja de carro, quer seja pelo portão de pedestre, e você está com alguém que você não conhece, está vindo atrás de você, que você não conhece, e você, por ficar constrangido, você deixa essa pessoa entrar. Né? No acesso de veículos também. Então a gente bate bastante nessa tecla de que de forma educada, de forma gentil, sorrindo de preferência, você diga, olha, não me leve a mal, mas eu não te conheço, eu não vou permitir a sua entrada, você se identifique na portaria que ela vai te atender, né, para que você tenha acesso no condomínio. Sim. Isso não é nada de errado. Então não você tem a obrigação de fazer também. Garantia, né? Exato. Vai se sentir mais seguro de verdade. Exato. A pessoa não pode se sentir ofendida. Exato. Pelo contrário, nossa, todos estão colaborando com a segurança. Exato. Um ponto bem importante aí para colocar. Bom, ser síndico que atende às demandas de um condomínio de forma a agradar e atender todos os moradores não é uma tarefa fácil, não. Então, fale em poucas palavras sobre algumas características e habilidades do cargo de síndico. Então, eu vou falar uma habilidade, você resumidamente me fala sobre, pode ser uma frase, e aí a gente encerra com uma reticências, ser síndico e aí você complementa. Mas vamos lá. Liderança. Liderança é ser parte integrante do executar, para que você possa pedir que seja executado. Comunicação. Importantíssimo, é um pilar essencial, e quanto mais você se comunica, mais você deve se comunicar, porque a tua comunicação desperta curiosidade para a massa condominial e aí você entra num círculo vicioso, tem que se comunicar cada vez mais. Gestão de conflitos. Gestão de conflitos. Pilar delicado, a gente já até falou aqui, mas é importante para o síndico também, apesar de que o problema de vizinhança é entre os vizinhos, mas a gente considera que o síndico seja um grande maestro. Então, se ele puder ajudar e fazer essa gestão de conflito, a massa condominial se sente mais acolhida. Organização. Organização é gestão.
Organização é a identidade do condomínio. Você tem que ser organizado e manter o condomínio organizado em todos os pilares, tanto administrativa quanto operacionalmente, porque você está entregando a identidade do condomínio. Planejamento. De vital importância também, né? Tudo isso é importante e você não consegue administrar, sindicar um condomínio sem planejar. E aí planejar com prioridades, o que é prioridade para o condomínio, levar o assunto para a assembleia, sempre alinhado com os conselheiros. Né? Ser síndico é desafiador, porque por vezes a gente tem condições de tomar uma decisão unilateral, mas não é indicado, não é indicado. Perfeito. Bom, não tenho dúvidas que a nossa entrevista foi muito interessante. Eu aprendi muito com você, conheci você melhor, né? Para quem não sabe, a Rosiane também é síndica do apartamento da minha filha, então eu tenho um real interesse de conhecê-la mais de perto. Então que realmente venham ações que os outros moradores te conheçam melhor e entendam, né, todo o trabalho e toda a preocupação que você tem com a sua gestão. Muito obrigada. Para encerrar, então, eu te agradeço imensamente por ter participado aqui comigo e quero que você complemente essa frase. Ser síndico é? Vencer os desafios de todos os dias, entendendo que você está atendendo a expectativa da massa condominial. A Sindicou tem 3 pilares: entender, ouvir e atender a massa condominial. É assim que a gente pratica a sindicatura no dia a dia. Perfeito. Muito obrigada, Rosiane. Eu que agradeço. Obrigada, gente. Encerramos aqui. Obrigada.